O medo da morte. Esse medo é tão universal, tão profundo, tão presente na experiência humana, que moldou culturas inteiras, criou religiões, inspirou obras de arte, literatura, filosofia. Mas de onde vem exatamente esse medo? Por que tememos tanto algo que é absolutamente inevitável e natural? E mais importante, será que grande parte desse medo não vem justamente de um engano fundamental sobre o que a morte realmente é? Chico Xavier dedicou sua vida inteira a esclarecer essa questão. E hoje vamos explorar os maiores equívocos sobre a morte que causam sofrimento desnecessário a milhões de pessoas. Antes de começarmos, quero deixar claro que não estamos aqui para desrespeitar crenças de ninguém ou para dizer que apenas uma visão está correta. O Espiritismo, como Chico Xavier sempre demonstrou em sua vida, é uma doutrina de respeito, de acolhimento, de compreensão. O que vamos compartilhar hoje são esclarecimentos baseados nos ensinamentos espíritas que podem, se você estiver aberto a eles, transformar completamente sua relação com a ideia da morte e, consequentemente, com a própria vida. Vamos começar falando sobre o maior engano de todos, aquele que está na raiz de praticamente todos os outros equívocos e medos relacionados à morte. É a crença de que a morte é o fim absoluto da existência. Essa ideia de que quando morremos, simplesmente deixamos de existir, de que nossa consciência se apaga como uma luz que se desliga, de que tudo que somos desaparece no nada, é provavelmente a fonte mais profunda de terror em relação à morte. Pense bem, se você realmente acredita que a morte é o fim absoluto, que você vai simplesmente deixar de existir, que nunca mais vai ver as pessoas que ama, que tudo que você construiu, aprendeu, viveu, sentiu, vai simplesmente desaparecer sem deixar rastro. Como não ter medo? Esse medo é perfeitamente compreensível se partirmos dessa premissa. O problema é que essa premissa está errada. E Chico Xavier dedicou 92 anos de sua vida a provar isso. Através de sua mediunidade extraordinária, Chico nos trouxe milhares de provas da continuidade da vida após a morte. Cartas psicografadas com detalhes que só o falecido e seus familiares conheciam. Livros inteiros ditados por espíritos que já haviam desencarnado, trazendo conhecimentos que Chico não tinha como possuir. Mensagens de conforto que chegaram a famílias enlutadas com precisão impossível de ser explicada pela simples coincidência ou fraude. Tudo isso aponta para uma realidade clara. A morte não é o fim, é apenas uma transformação, uma passagem de um estado de existência para outro. Mas o engano de que a morte é o fim não afeta apenas aqueles que se declaram materialistas ou ateus. Ele também afeta, de forma sutil, muitas pessoas que têm crenças religiosas. Porque mesmo acreditando intelectualmente na vida após a morte, muitas pessoas não internalizaram realmente essa crença. Continuam vivendo e sentindo como se a morte fosse realmente o fim de tudo que importa. E aí reside outro grande engano que precisamos abordar. Muitas pessoas acreditam que a vida que realmente importa é apenas esta vida física aqui na Terra. Que o que fazemos aqui, o que conquistamos materialmente, o sucesso que alcançamos, o prazer que experimentamos, tudo isso é o que realmente tem valor. E a vida após a morte, se existe, é algo vago, nebuloso, menos real, menos importante do que esta vida aqui. Esse é um engano profundo que causa imenso sofrimento. Chico Xavier nos ensinou exatamente o oposto. A vida verdadeira, a vida real e permanente, é a vida do espírito. Esta vida física que vivemos na Terra é apenas um capítulo, uma experiência temporária, uma escola onde viemos aprender lições específicas. É importante, sim, é valiosa, não devemos desprezá-la, mas não é tudo, é um meio, não um fim. E quando compreendemos isso verdadeiramente,
Quando internalizamos essa visão, a morte perde grande parte de seu terror. Se esta vida é apenas uma entre muitas, se eu sou um espírito eterno que apenas temporariamente está usando este corpo físico como um instrumento de aprendizado, então a morte deste corpo não é o fim de mim. É apenas o fim desta experiência específica. É como terminar um semestre na escola. Você não deixa de existir quando o semestre acaba. Você apenas passa para o próximo nível, para novas experiências, novas aprendizagens. Outro engano muito comum e que causa imenso sofrimento é a crença de que quando morremos, seremos julgados por um Deus punitivo que vai nos condenar ao inferno eterno por nossos pecados. Essa visão, que infelizmente foi propagada por séculos por certas vertentes religiosas, criou um medo patológico da morte em incontáveis pessoas. O medo não apenas de morrer, mas do que vem depois, do julgamento terrível, da punição eterna. Chico Xavier nos trouxe uma visão completamente diferente. Uma visão que não nega a justiça divina, mas a coloca em sua verdadeira perspectiva. Não há um Deus vingativo esperando para nos punir. Há uma lei de causa e efeito operando no universo moral, assim como opera no universo físico. Há consequências para nossas ações, sim, mas essas consequências têm sempre um propósito educativo, reformador, nunca punitivo no sentido de vingança eterna. Quando desencarnamos, nós mesmos, com nossa consciência que finalmente desperta para a realidade integral de nossas ações e escolhas, fazemos nosso próprio julgamento. E esse julgamento pode ser doloroso quando reconhecemos os erros que cometemos, o mal que fizemos, as oportunidades que desperdiçamos. Mas esse sofrimento não é eterno. É temporário e tem o propósito de nos fazer crescer, aprender, evoluir. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, sempre enfatizava que Deus é amor infinito, misericórdia sem limites. Não há condenação eterna. Não há punição que dure para sempre. Há oportunidades constantes de recomeço, de reparação, de crescimento. Todos eventualmente retornam à casa paterna, não importa quão longe se tenham desviado do caminho. Essa compreensão dissolve o terror teológico que tantas pessoas carregam em relação à morte. Há também o engano de que perdemos completamente aqueles que morrem, que quando alguém que amamos morre, essa pessoa simplesmente desaparece de nossas vidas para sempre, e a única coisa que nos resta são memórias do passado. Esse engano causa uma dor imensa e desnecessária. Claro que a saudade é natural, claro que a dor da separação física é real, mas a ideia de que perdemos completamente a pessoa é falsa. Chico Xavier nos mostrou, através de inúmeras comunicações mediúnicas, que aqueles que amamos e que já partiram continuam existindo, continuam conscientes, continuam nos amando e mais, continuam presentes em nossas vidas de formas que geralmente não percebemos. Eles nos visitam, nos inspiram bons pensamentos, nos protegem quando podem, nos acompanham em momentos importantes. A separação é apenas física e temporária. Os laços de amor transcendem a morte e nos mantêm conectados através das dimensões. Quando compreendemos isso verdadeiramente, a dor da perda se transforma. Não desaparece, porque ainda sentimos saudade da presença física. Ainda nos doem os abraços que não podemos mais dar, as conversas que não podemos mais ter da mesma forma. Mas há um consolo profundo em saber que a pessoa continua existindo, que o amor continua vivo, que nos reencontraremos quando chegar nossa vez de partir. E mais, que a pessoa não está distante em algum lugar inacessível, mas pode estar bem perto, nos acompanhando, nos amando ainda. Outro engano significativo é a crença de que precisamos temer o julgamento dos outros após nossa morte. Muitas pessoas se preocupam excessivamente com como serão lembradas, com o que dirão sobre elas, com a reputação que deixarão. E embora seja natural querer ser lembrado com carinho,
Fazer disso uma preocupação central causa ansiedade desnecessária. A verdade que o Espiritismo nos revela é que quando morremos, o que importa não é a opinião dos outros sobre nós, mas sim nossa própria consciência, nossa avaliação honesta de como vivemos, as reais consequências de nossas ações. Muitas pessoas que eram admiradas na Terra descobrem no plano espiritual que não foram tão boas quanto pareciam. E muitas pessoas que foram desprezadas, incompreendidas ou ignoradas descobrem que suas vidas simples, mas honestas e amorosas têm muito mais valor espiritual do que imaginavam. Chico Xavier viveu isso intensamente. Ele foi admirado por milhões, mas também foi criticado, ridicularizado, acusado de fraude por muitos. E ele não se importava. Ele sabia que o que importava era sua consciência tranquila de estar fazendo o melhor possível, de estar servindo com amor, de estar cumprindo sua missão. O resto era secundário. Quando partiu, não precisou se preocupar com o que os críticos diriam, mas apenas com o que sua própria consciência e os mentores espirituais que o acompanharam durante toda a vida tinham a avaliar sobre sua trajetória. Há também o engano de que a forma como morremos determina nosso destino espiritual. Muitas pessoas têm medo de mortes violentas, dolorosas ou inesperadas, achando que isso de alguma forma comprometeria sua situação no além. Ou então acreditam que apenas aqueles que morrem de forma serena, consciente, preparada, terão uma boa transição para o plano espiritual. A verdade é mais complexa e ao mesmo tempo mais reconfortante. A forma como morremos não determina nosso destino espiritual. O que determina nosso destino é como vivemos, que valores cultivamos, que sentimentos alimentamos, que ações praticamos. Uma pessoa pode morrer de forma súbita e violenta em um acidente e ainda assim, se viveu uma vida boa, ser acolhida em regiões luminosas do plano espiritual e ter uma adaptação relativamente tranquila após o choque inicial. Por outro lado, uma pessoa pode morrer pacificamente dormindo, mas se viveu uma vida de egoísmo, crueldade e maldade, essa morte pacífica não a salvará de enfrentar as consequências de suas ações no plano espiritual. O que realmente importa é o conteúdo moral de nossa vida, não as circunstâncias de nossa morte. Claro que mortes violentas e súbitas criam desafios específicos para o espírito recém-desencarnado. Há um choque, uma confusão. Muitas vezes, o espírito nem percebe imediatamente que morreu. Mas há sempre auxílio disponível do plano espiritual. Há sempre espíritos dedicados prontos para ajudar na transição, para esclarecer, para amparar. Então, mesmo nesses casos difíceis, não estamos desamparados. Outro engano que causa muito medo é a crença de que fantasmas assustadores, espíritos malignos ou demônios estão esperando para nos atormentar após a morte. Essa ideia, alimentada por filmes de terror, literatura sensacionalista e certas tradições religiosas, cria um pavor irracional do que nos espera do outro lado. A verdade que o Espiritismo nos revela é que no plano espiritual existem espíritos em diferentes níveis de evolução. Há espíritos elevados, luminosos, cheios de amor e sabedoria. Há espíritos em níveis intermediários, ainda com imperfeições, mas se esforçando para melhorar. E há espíritos ainda muito atrasados moralmente, egoístas, vingativos, que podem sim causar perturbações. Mas não são demônios no sentido tradicional. São apenas espíritos humanos que ainda não evoluíram o suficiente. E aqui está o ponto crucial. Após a morte, somos atraídos naturalmente para as regiões e companhias que correspondem ao nosso nível vibratório, ao nosso estado moral. Se cultivamos durante a vida amor, bondade, compaixão, seremos atraídos para companhias elevadas. Se cultivamos ódio, egoísmo, maldade, seremos atraídos para companhias inferiores.
Então o que nos protege não é ritual externo, não é amuleto, não é proteção mágica, mas sim nosso próprio estado interior, nossas próprias escolhas morais. Chico Xavier nunca teve medo do plano espiritual, mesmo sabendo que existiam espíritos sofredores e perturbadores. Ele tinha proteção espiritual não porque usava algum objeto especial ou fazia algum ritual específico, mas porque sua vida inteira era dedicada ao bem, ao amor, ao serviço. Essa era sua proteção. E essa mesma proteção está disponível para todos nós através das mesmas escolhas. Existe também o engano de que precisamos de rituais específicos, de preparações especiais, de conhecimentos secretos para ter uma boa morte. Muitas tradições espirituais e religiosas criaram elaborados rituais e preparações para a morte, dando a entender que sem esses procedimentos específicos, a pessoa estaria em perigo. O Espiritismo nos ensina algo muito mais simples e acessível. A melhor preparação para a morte é uma vida bem vivida. É cultivar amor, praticar bondade, buscar crescimento moral, ser útil aos outros, desenvolver valores elevados. Essa é a preparação essencial. Claro que estudar sobre a vida após a morte ajuda, porque tira o medo do desconhecido. Orar regularmente ajuda, porque nos mantém conectados com o plano espiritual superior. Mas não são os rituais ou conhecimentos secretos que nos salvam. É nosso caráter, é o que somos verdadeiramente. Muitas pessoas pobres, simples, sem acesso a ensinamentos elaborados, sem condições de fazer rituais complexos, partiram desta vida e foram acolhidas em regiões luminosas do plano espiritual, simplesmente porque eram boas, porque amavam, porque fizeram o bem dentro de suas possibilidades. E muitas pessoas ricas, instruídas, com acesso a todos os ensinamentos e rituais, partiram e enfrentaram dificuldades, porque não cultivaram o essencial, o amor e a bondade. Há também o engano de que não podemos fazer nada pelos mortos, que uma vez que alguém morreu, seu destino está selado e nada mais pode ser feito. Esse engano causa desespero em quem perde alguém querido e fica se perguntando se poderia ter feito algo diferente, se é tarde demais para ajudar. A verdade maravilhosa que o Espiritismo nos revela é que podemos sim continuar ajudando aqueles que já partiram. Através da oração, enviamos energias positivas que os fortalecem. Através de nossas boas ações, feitas em memória deles, geramos méritos que de alguma forma os beneficiam. Através de nosso próprio crescimento moral e nossa felicidade, alegramos aqueles que nos amam e que agora nos observam do plano espiritual. Chico Xavier dedicou-se intensamente à prática de orar pelos mortos. Ele sabia que a oração é um recurso poderoso de auxílio espiritual, e ele via os resultados disso através das comunicações que recebia, espíritos agradecendo pelas orações recebidas, dizendo como isso os havia ajudado em momentos difíceis de sua jornada no plano espiritual. Então nunca é tarde para ajudar alguém que partiu. Enquanto oramos com amor e sinceridade, estamos fazendo diferença. Outro engano significativo é a crença de que crianças que morrem estão sendo punidas, ou que Deus é injusto por permitir que crianças morram. Esse engano causa revolta e sofrimento imenso em pais que perdem filhos pequenos. A pergunta, por que Deus levou meu filho, é carregada de dor e de incompreensão. O Espiritismo nos traz uma perspectiva diferente. A criança que morre não é punição para ninguém. O espírito que encarnou naquele corpo infantil é um espírito eterno, que já viveu outras vidas, que tinha razões específicas para essa encarnação breve. Pode ser que precisasse apenas passar rapidamente pela experiência da vida física para algum ajuste em sua trajetória evolutiva. Pode ser que tenha vindo trazer alguma lição para a família. Pode ser que tenha vindo resgatar algum débito do passado através daquela experiência breve.
Não é que Deus seja injusto ou cruel. É que há uma lógica mais ampla, que transcende esta única vida, que não podemos entender completamente com nossa visão limitada. Mas podemos confiar que há propósito, há justiça, há amor em tudo, mesmo nas situações que parecem mais injustas e dolorosas. Há também o engano de que precisamos temer a morte, porque ela pode chegar a qualquer momento e nos pegar desprevenidos. Esse medo constante de que podemos morrer a qualquer instante cria uma ansiedade paralisante em muitas pessoas. Elas vivem com medo de viajar, medo de sair de casa, medo de viver plenamente. A verdade é que sim, a morte pode chegar a qualquer momento, isso é fato. Mas a solução não é viver com medo constante. A solução é viver de tal forma que estejamos sempre razoavelmente preparados. Como disse Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, viva cada dia como se fosse o último, mas planeje como se fosse viver eternamente. Isso significa viver intensamente, amar profundamente, ser bondoso constantemente, mas sem descuidar das responsabilidades e do planejamento necessário. Quando vivemos assim, quando nossa consciência está tranquila, porque estamos fazendo o melhor que podemos a cada dia, o medo da morte súbita diminui muito. Claro que preferimos não morrer ainda. Claro que queremos continuar vivendo, mas não estamos aterrorizados pela possibilidade, porque sabemos que se acontecer, está bem, estávamos vivendo da melhor forma possível. Outro engano muito comum é acreditar que manifestações mediúnicas são sempre perigosas, que falar com os mortos é proibido ou maligno, que devemos evitar completamente qualquer contato com o plano espiritual. Esse medo foi cultivado por certas religiões que veem qualquer mediunidade como demoníaca. O Espiritismo nos ensina que a mediunidade é uma faculdade natural, que existe em diferentes graus em todas as pessoas. Não é demoníaca, não é perigosa em si mesma. Como qualquer faculdade, pode ser bem ou mal utilizada. Quando praticada com seriedade, com propósito elevado, dentro de ambientes organizados e moralmente saudáveis, a mediunidade é instrumento de imenso bem. Chico Xavier foi o maior exemplo disso. Sua mediunidade trouxe conforto a milhões, provou a continuidade da vida, transmitiu ensinamentos elevados, ajudou espíritos sofredores. Não havia nada de maligno nisso, era puro amor em ação. Então o medo da mediunidade, o medo de qualquer contato com o plano espiritual, é infundado quando esse contato é feito com base no amor e na busca do bem. Há ainda o engano de que precisamos sofrer muito na morte para pagar por nossos pecados. Algumas pessoas acreditam que quanto mais sofrida for a morte, mais purificadas estarão. Isso não é verdade. O sofrimento na morte não purifica automaticamente. O que purifica é a tomada de consciência, o arrependimento genuíno, a vontade de reparar e mudar. Uma pessoa pode ter uma morte muito dolorosa e ainda assim não aprender nada se permanecer revoltada, culpando outros, recusando-se a reconhecer seus próprios erros. E uma pessoa pode ter uma morte tranquila e ainda assim crescer muito espiritualmente se utilizou sua vida para evoluir constantemente. O sofrimento pode ser pedagógico quando nos leva à reflexão e transformação. Mas não é o sofrimento em si que nos salva. Finalmente, talvez o maior engano de todos seja pensar que podemos adiar indefinidamente nosso crescimento espiritual, nossa melhoria moral, nossa preparação para a morte. Muitas pessoas vivem como se fossem imortais, como se sempre houvesse tempo depois para serem melhores, para consertarem erros, para perdoarem, para amarem mais. A verdade é que não sabemos quanto tempo temos. A morte pode vir amanhã, pode vir daqui a décadas. Não sabemos. Então viver cada dia como oportunidade única de ser melhor, de fazer diferença, de amar mais, isso não é pessimismo mórbido, é sabedoria.
É viver conscientemente, sabendo que somos temporários aqui, mas eternos como espíritos. Chico Xavier viveu assim. Cada dia era oportunidade de servir, de amar, de fazer bem. Ele não adiava. E quando chegou sua hora de partir, partiu em paz, com a consciência tranquila de quem fez o melhor possível, de quem viveu plenamente sua missão, de quem amou sem reservas. Então, querido amigo, o maior engano sobre a morte é achar que ela é o fim, que devemos temê-la acima de tudo, que não há esperança, que perdemos tudo e todos. A verdade que Chico Xavier nos mostrou é exatamente o oposto. A morte é transformação, não fim. É passagem, não extinção. E quando vivemos bem, quando amamos muito, quando cultivamos valores elevados, a morte perde seu terror e se torna simplesmente mais um momento natural da jornada eterna da alma. Que possamos todos dissolver esses enganos que causam tanto sofrimento desnecessário e viver com a serenidade de quem compreende a verdadeira natureza da existência. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz de quem sabe que a vida é eterna e o amor nunca morre.